Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Seu Jefferson Moura, só tem ele, o outro ele não está pelo menos de paletó, o outro nem isso está. Quem vai falar? Alguém vai falar, não? Só o senhor. Mas tem que chamar para ler a ata. Mas tem que ler a ata, vereador. Vereador, o senhor vem ler a ata. Ah, é? Voltou a ler a ata. Aqui, acho que os meus olhos estão com esse aqui, principalmente hoje, acho que... O meu também é assim. Eu tô aqui, as bichas, agora... Não tá vendo? Nem de um, nem de outro, e o que tá Eu tô forte bem assim, ainda... mas eu tô mal. Pois não, senhor? Aqui, ó. Convido o nobre vereador Jefferson Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. Ata da 93ª sessão ordinária, realizada em 4 de novembro de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Leonel Brizola, segundo vice-presidente, Laura Carneiro, segundo suplente, Edson Zanata, S. Ferraz e Marcelo Queiroz, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Eleomar Coelho, Laura Carneiro, Leila do Flamengo, Edson Zanata, Paulo Messina, Raimon, Júnior da Lucinha, Alexandre Esquerdo, Elton Babu, Tio Carlos, Renato Cinco, Márcio Garcia, Jorge Felipe e Jorge Braz, 14. Assume a presidência a senhora vereadora Laura Carneiro, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata, a convite. Encerra-se a sessão às 17h09. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor ilustre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos inicialmente, Dr. Eduardo Moura. Por favor. Senhor presidente, vereador Jefferson Moura, obrigado pelo adjetivo, acrescentou ilustre, além de nobre, é muita gentileza sua, e eu faço minhas suas palavras em relação a Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar a todos, ao nosso presidente em exercício,
senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, vamos trabalhar. Quase que nós não conseguimos trabalhar. Um minutinho a mais que nós não tivéssemos a chegada do vereador Tio Carlos e do vereador Jefferson Moura, nós não teríamos nem a oportunidade de abrir a sessão hoje. Felizmente, nós estamos podendo exercer aqui essa obrigação nossa, que é de estar nessa primeira hora do grande expediente, para poder dizer tudo aquilo que nos aflige ou elogiar aquilo que seja elogiável. E eu inicio hoje dizendo algo que me deixou com sentimentos que até agora eu não decifrei. Soube, através de pessoas da Fundação Parques Jardim, que nós que tínhamos apresentado solicitação para que fosse feita uma reforma na praça da Rua Aceguá com a Avenida dos Italianos em Coelho Neto. Nós que havíamos pedido também uma reforma na Praça Bete Quadros, na Fazenda Botafogo. Inclusive, houve uma visita anterior do presidente do Parques e Jardins a essa praça. A Praça de Acari, em frente ao metrô Acari, Fazenda Botafogo, nós também fizemos solicitação em relação a essa praça. A Praça do Campo da Mangueira, em Costa Barros, conforme visita que já tinha sido feita, inclusive, pela engenheira, arquiteta da Fundação Parques Jardins. Pedimos revitalização dos campos do Varandão e do Beijo Quente, também na Fazenda Botafogo. E eu vou explicar por que houve dubiedade no sentimento em relação ao que aconteceu. Qual não foi a minha surpresa quando eu soube que todas essas solicitações que nós havíamos feito e que já estavam em processo de licitação, foram solicitadas pelo senhor Wilton e Davi, que são assessores do prefeito Eduardo Paes, provavelmente, para agilizar esse trabalho ou esses trabalhos nesses locais que eu fiz a solicitação. Então eles pegaram esses processos e levaram-no, e eu acredito que tenha sido para dar agilidade. A época não era boa que eles pegaram, não foi uma época boa, porque foi uns 2 ou 3 meses antes da eleição. E nós estávamos em campos que não litigamos, mas também não estávamos com uma proximidade muito grande. Eles tinham pessoas lá em Acari que ajudaram ao candidato Pedro Paulo, e eu estava ajudando ao candidato Leonardo Pisciani. Por isso que quando me contaram isso, inicialmente eu pensei que houvesse algo que nós pudéssemos até dizer como sendo reprovável. Mas logo depois veio um outro sentimento. Eu não posso acreditar, eu não consigo acreditar
que houvesse qualquer tipo de manobra para dificultar a feitura desse trabalho ali naquela região, por essa razão que eu estou trazendo aqui. Então, eu trago esse problema hoje aqui para dizer que, por ser tão crédulo, eu prefiro imaginar que efetivamente seja para dar agilidade a esses projetos, mesmo agora após as eleições. Não tem problema. Inclusive isso não trouxe nenhum transtorno, nem para o candidato que estava sendo feita uma indicação e que eu não estava acompanhando, e nem trouxe problema também para aquele que eu dei o meu apoio nessa última eleição. Mas eu gostaria de solicitar a senhora Débora Sá, que está aqui presente, para que ela possa levar isso ao Executivo, para que nós possamos efetivamente saber o que aconteceu. E eu vou dizer, senhor presidente, o que vai acontecer se não sair, se essas obras não saírem através do Parques e Jardim. Tenho certeza que agora nós teremos agilidade através ou da Seconserva. Tenho certeza que nós teremos agilidade através da Secretaria de Obras, porque aí nós não teremos mais dúvidas nenhuma de que houve algo que possa fazer-nos pensar que repentinamente nós temos retirado todo o trâmite para que fosse feito esse trabalho na Rua Aceguá, com a Avenida dos Italianos, uma pracinha em Coelho Neto, na Praça Bete Quadros, na Fazenda Botafogo, na Praça de Acari, em frente ao metrô Acari, Fazenda Botafogo. E eu esqueci de dizer uma outra que também foi feita visita pelo Parques e Jardins, que é a Praça do Campo da Mangueira, em Costa Barros. Inclusive, eu ainda disse o quanto nós deveríamos ter um olhar amorável por esses locais, porque efetivamente eles precisam desse olhar por parte do nosso Executivo. Então, em vez de ficar pensando coisas menores, eu resolvi fazer um investimento, um alto investimento, e fazer com que a emoção que eu sinto de alegria nesse momento, por saber que isso agora vai sair mais rápido. Porque afinal, foi pego pela assessoria do Executivo, pela assessoria do prefeito, foram eles que pegaram lá, e eles não iam pegar isso para colocar lá numa gaveta. Claro que eles pegaram para agilizar. Eles não podem, de jeito nenhum, ou não poderiam, de jeito nenhum, fazer isso com Coelho Neto, fazer isso com Acari, fazer isso com o Campo da Mangueira, na Lagartixa, onde tem tantas crianças que dependem desse espaço para fazer lazer, porque talvez fazendo lazer, eles não entrem em determinadas situações que são tão complicadas e que vai levá-los a problemas tão sérios. E a ociosidade leva a ter problemas sérios, como eu estou dizendo aqui. Então, que a princípio via com uma certa desconfiança, não vejo mais não.
Eu sou uma pessoa que eu tenho, às vezes, até no início eu tenho assim um olhar que parece um olhar de reprovação, mas eu resolvi mudar. Eu falei, não é possível. Eles estão pegando isso e isso vai sair rapidinho. Esse Campo da Mangueira, lá na Lagartixa, ele vai sair, a Praça Bete Quadros vai sair, a praça ali da Rua Seguac, inclusive essa praça ali na Rua Seguac, que foi feito um trabalho ali, mas que ficou muito aquém da necessidade daquelas pessoas que utilizam aquela praça ali como um espaço de lazer. Então, eu tenho certeza que agora isso tudo vai mudar, que nós vamos ter essas obras feitas. São obras pequenas, dentro do volume desse trabalho tão grande que a prefeitura tem feito, e eu tenho sido defensor aqui, isso aqui é muito pouco, isso é café pequeno. E aí nós vamos privilegiar tantas crianças ali da Fazenda Botafogo, da Lagartixa, de Coelho Neto, de Acari, que eu acho que nós teremos uma oportunidade grande, mas muito grande mesmo, de estar realizando algo que vai ser tão importante para aquela comunidade. Que bom! Uma vez eu ouvi aqui um vereador falar isso, que bom! E eu quero dizer, que bom que isso vai acontecer. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão e terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 20 minutos. Vereador Leonel Brizola, Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Grande prazer para esta presidência ouvir, mais uma vez, Vossa Excelência da tribuna dessa casa. Eu que agradeço pela deferência, nobre vereador. E lembrando que já tivemos muito próximo, você ali jovem, médico ali, acompanhou a minha avó doente, vindo do Nova York ali, enferma, acometida, infelizmente, mas foi de suma importância, inclusive já conversando com Vossa Excelência sobre o aparelho que deu um problema respiratório. Eu não sou muito da área médica, o senhor, doutor, pode até depois explicar um pouco melhor, mas ali teve um prolongamento e salvou, inclusive, a vida da minha avó, Neuza Goulart, a quem eu faço aqui uma saudação especial, minha avó querida, grande mulher do meu avô, Leonel Brizola, e eu agradeço em nome da família, de todos os brizolistas aí. Muito obrigado, presidente. E o que me traz essa tribuna é a continuação do que eu estava falando ontem na audiência pública com a secretária de Educação, que talvez tenha dado uma declaração infeliz, talvez fora do contexto, dizendo que nunca a prefeitura poderia pagar um salário alto aos professores. Mas o que me traz aqui, essa tribuna, na verdade, é uma denúncia grave, uma denúncia gravíssima sobre educação municipal. A entrega da educação do Rio de Janeiro para a Fundação Roberto Marinho. E o que mais me espanta são vários contratos, e todos eles, senhor presidente, senhores vereadores, não tem problema, obrigado, todos eles sem licitação. Valores quase na casa dos 50 milhões. 50 milhões sem licitação para a Fundação Roberto Marinho, para ensinar matemática pela televisão, para capacitar professores pela televisão. E aí, me debruçando um pouco mais sobre esses contratos, olha, é de arrepiar.
Porque você encontra aqui, inclusive, festinha com vescote para os monitores da Fundação Roberto Marinho, que ganham um salário de R$10.500, enquanto um professor de matemática ganha R$1.400. Onde é que está a justificativa para uma vergonha como essa da Fundação Roberto Marinho sem licitação? O prefeito Eduardo Paes rasgou a lei de licitação, artigo 89, detenção de 3 a 5 anos, detenção, cadeia, detenção de 3 a 5 anos. E aí, você encontra cada absurdo aqui dentro, 5 termos aditivos aumentando cada vez mais, e você vê a farra do dinheiro público, dinheiro que vai para a SEDURP, que cansou de dizer aqui dentro que nunca recebeu verba da prefeitura, recebeu 18 milhões para a construção do Museu Arte Rio da Rede Globo. Olha, isso aqui é um escárnio, E aí, me deparando e pesquisando, estudando mais, eu comecei a levantar os contratos da prefeitura. Olha, são inúmeros contratos, vereadores, sem licitação, com a assinatura aqui do seu Paulo Roberto Figueiredo, sem licitação, vereador, todos na casa de mais de 1 milhão, com a Editora Abril, com a Books Editora Objetiva. Como assim? Só existem essas editoras? O que justifica não fazer uma licitação? Ou seja, a educação do prefeito Eduardo Paes está ao arrepio da lei. Então, senhor presidente, olha, e eu não tive tempo de arguir mais a secretária porque o tempo era corrido e o presidente da comissão está muito correto, era uma do orçamento, deveriam fazer, a comissão de educação deveria fazer uma pauta só sobre essa questão. Porque não é 1, 2, 3, 4 milhões, são 50 milhões sem licitação que eu quero ver voltar aos cofres públicos. O prefeito Eduardo Paes vai ter que pagar e devolver aos cofres públicos 50 milhões. É o preço para quê? Para aparecer bem na Rede Globo? Para que o jornal O Globo não mostre as mazelas da cidade do Rio de Janeiro? Que o prefeito levanta, bota, quebra e não discute com a sociedade? E quer dizer, em nome da modernidade e do progresso, ele impede as pessoas, inclusive, de transitarem? Olha, é perverso o que está por trás da prefeitura. É perverso o que está por trás. Muito obrigado, mestre. Por trás da educação pública nas mãos do prefeito Eduardo Paes. Porque, no fundo, eles querem fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos meninos pobres com a seguinte questão: você é pobre porque não é capaz. Você é pobre porque não é capaz. Você é pobre porque é pecador. Eu me lembro, eu visitando escola com a secretária Cláudia Costin, ela claramente perguntava aos alunos de 7, 8 anos, o que você quer ser quando crescer? Logo me espantei, o que essa secretária está perguntando para crianças de 8, 9 anos, o que ela quer ser quando crescer? Eu fiquei assustado, aí fiquei escutando, o que ela vai falar agora? Vamos ver. É um aluno, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser bailarina, eu quero ser modelo, aquela coisa da infância, aquela beleza, aquele primor, aquele olhar brilhante da criança, sem desprovida de qualquer preconceito. E aí ela culmina com a seguinte frase: mas vocês sabem o que vocês têm que fazer para vocês serem o que vocês querem. Depende de vocês. Como assim, secretária? Depende como? Quais as condições da escola pública do povo que a senhora
entrega a essa população carente. Como assim? Que absurdo é esse? E aí, esse contrato é a demonstração de como o prefeito trata a educação pública na cidade do Rio de Janeiro. Está aqui. São folhas e folhas da demonstração cabal que ele cometeu, sim, improbidade administrativa, no seu mais alto grau, né? Então, senhor presidente, por todas essas questões, eu acho que aqui a gente, em primeiro lugar, tem que ter um respeito, acima de tudo, com o dinheiro público, o dinheiro do povo, seja com 1 tostão ou com 1 milhão. Então, nesse sentido, eu quero aprovar aqui uma moção de repúdio. Uma moção de repúdio ao prefeito Eduardo Paes. E eu vou ler. Requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja consignada nos anais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, moção de repúdio ao prefeito Eduardo Paes, pelo gasto da educação com a Fundação Roberto Marinho. Ao tomar ciência do requerimento de informação 1007 de 2014, referente ao contrato com a Fundação Roberto Marinho, no valor de 48 milhões, é notório que tais recursos poderiam ser utilizados para o pagamento de aulas de reforço, ao invés de telesalas. Concomitantemente, assistimos um viaduto em Magalhães Bastos ser construído sobre o CIEPs e a destruição de uma biblioteca do CIEP João 23 em Santa Cruz, na reta João 23, para a construção de um restaurante popular e uma emergência ambulatorial, senhor presidente, misturando crianças que sequer têm seu sistema imunológico ainda formado, com questão ambulatorial de emergências. Olha, eu não sei onde é que existe isso no mundo, dentro da ambiência escolar. À luz dos fatos, o prefeito afirma constantemente ter entrado na política inspirado no meu avô Leonel de Moura Brizola. Engraçado que quando o Brizola era vivo, eu nunca vi uma palavra do alcaide em referência a Leonel Brizola. Uma palavra. Depois de morto, depois de morto é só elogios. Está morto, né? É engraçado. Cabe ressaltar que jamais o ex-governador Leonel Brizola destinou recursos públicos do povo para esta famigerada fundação, que, como todos sabem, foi alvo de CPI no Congresso Nacional no escândalo NET. Pelo exposto, solicito a este plenário a publicação da moção de repúdio ao prefeito Eduardo Paes pela destruição dos CIEPs e da má utilização, vereador Renato Cinco, dos recursos públicos da educação. Então, senhor presidente, eu, depois de me debruçar constantemente sobre isso aqui, e aliás, demorou mais de 1 ano para chegar às minhas mãos. Mais de 1 ano para chegar às minhas mãos esse requerimento de informação. São contratos absurdos, como eu falei, na casa de 50 milhões, que dispensaram licitação. Sabe qual é a justificativa? Porque você tem que dar uma justificativa quando você não tem licitação, né? Notório saber. Aonde está o notório saber da Fundação Roberto Marinho em matemática? Aonde está? Só se for para fraudar eleições, ou golpe militar, ou fraudar, inclusive, para receber verba, para deter e ser dona de canal de televisão, monopólio, nepotismo, aí ela é craque. Então, é por tudo isso que eu apresento essa moção de repúdio ao prefeito Eduardo Paes, demonstrando a malversação do dinheiro do povo carioca, entregando para empresas privadas do setor educacional. Se é assim na educação, senhores, imaginem na saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Não tendo o nobre vereador Leonel Brizola utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia mais uma vez a palavra. Não havendo quem se manifeste para fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 736/2014, de autoria do vereador Dr. João Ricardo e Marcelo Ará, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto a Marcelo Moraes Siciliano, empresário. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotado a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comunicado de liderança, por gentileza. Pela ordem, o nobre vereador, Dr. Eduardo Moura. Senhor presidente e senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, imprensa, técnicos, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de fazer um comunicado de liderança que diz respeito ao início de um projeto que está iniciando no Partido Social Cristão, o partido que eu faço parte, que é o de nós incentivarmos o PSC Jovem e PSC Mulher. Gostaria de ressaltar a importância que tem tido nesse processo uma pessoa que inicia seu trabalho lá há relativo pouco tempo, que é a Marcela, e que tem capitaneado isso e que tem sido muito importante. Nós somos um partido que tivemos agora, recentemente, um candidato à presidência com 785 mil votos e que não escondeu e nem procurou maquiar as suas posições. Assumiu a posição do nosso partido, que busca uma sociedade justa, solidária e fraterna, que não segrega, não exclui, nem discrimina. Assumiu a posição de valorização da família, e eu acho que isso tem uma importância capital para que nós possamos agora, junto com o grupo jovem e com o grupo do PSC Mulher, fazermos com que o partido alavanque para mudanças que serão importantes para o crescimento do nosso partido. Então eu não poderia deixar de fazer esse registro. O PSC Jovem ontem teve a sua primeira reunião, mesmo com os meus 65 anos, fui convidado para participar, o que muito me honrou e que está sendo capitaneado pelo Bernardo e Édipo, e nós faremos, pelo menos quinzenal ou mensalmente, uma reunião para que efetivamente o PSC Jovem tenha o tamanho que eu acho que nós devemos ter. Então eu parabenizo também ao Bernardo, parabenizo ao Édipo, parabenizo ao nosso candidato à presidência, que fez um trabalho maravilhoso, assumindo, e eu estou fazendo muita questão de dizer o quanto isso engrandeceu o partido, o fato dele não ter procurado mudar nada daquilo que o nosso partido preconiza. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, fazer só aqui um registro, amanhã eu trarei dados mais concretos. Nós temos, está acontecendo um problema no Rio de Janeiro, que é a saída de servidores do Banco do Brasil, que estão sendo transferidos para Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, da GSEX, que é a Gerência de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Eu estou fazendo um levantamento do que isso significa de impacto para a cidade do Rio de Janeiro, porque segundo o que me consta, assim, meio ainda por alto, nos estudos que fiz, é de que a presença da GSEX, que é a Gerência de Comércio Exterior, no Rio de Janeiro, ela diminuída do número de funcionários de 78 para 40 ou para 38 funcionários, nós hoje temos a gerência trazendo para o Rio de Janeiro em torno de 150 milhões de reais em impostos. Então, sabermos o impacto disso e pedir aqui à Câmara Municipal e também um alerta à Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro para que juntos somemos forças junto ao Banco do Brasil, pedindo que o Banco do Brasil reconsidere a sua posição
por defesa ou na defesa da cidade do Rio de Janeiro e na defesa também dos trabalhadores que, se destacados, se transferidos para Belo Horizonte, São Paulo ou Brasília, acabam deixando no Rio de Janeiro as suas estruturas de vida. Então, na defesa dos trabalhadores bancários, na defesa dos trabalhadores do Banco do Brasil, que nesse momento têm sido remanejados, com promessa de remanejamento, com proposta de readequação e de transferência para Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, certamente causando um grande transtorno em suas vidas, mas, para além disso, também uma queda na arrecadação do município do Rio de Janeiro. Amanhã eu trarei dados mais concretos para acrescentar a essa informação de hoje. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o novo vereador Júnior da Lucinha. Gostaria apenas de justificar a ausência do vereador Elton Babu, por motivo de saúde, não pôde estar presente nesta sessão. Justificada a ausência Pela de ordem, Sua senhor Excelência, presidente. o novo vereador Elton Babu. Pela ordem, o novo vereador Marcelino de Almeida. Senhores vereadores, Não, vereadoras, senhor... desculpa, o vereador Marcelino de Almeida tinha pedido anteriormente. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu queria fazer um elogio hoje à nossa secretária de Educação, Regina Helena. A postura da secretária ontem, na comissão, foi muito importante saber que é uma firmeza muito grande e que dá para a gente uma tranquilidade muito grande saber que tem dentro da Secretaria de Educação uma pessoa muito firme e de personalidade. Ela respondeu a todas as perguntas que foram feitas aqui em plenário. Então, isso dá uma demonstração que a secretária está no caminho certo. E eu nunca vi nesta casa, hoje, quando se forma alguma coisa aqui, as galerias, a secretária, pelo carinho, que nada deve ter sido obrigatório. Ninguém vem para cá obrigado. Então, a secretária deu uma demonstração de união que tem dentro da Secretaria de Educação. Eu só quero dizer que foi ontem uma das Fala com o doutor Carlos. da Comissão de Orçamento que eu nunca ouvi nessa casa com tanta gente da própria Secretaria. Então, meus parabéns à secretária de Educação, Regina Helena. Valeu, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Eduardo Moura, posteriormente vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, técnicos, funcionários, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de usar esse espaço para dizer que hoje, dia 5 de novembro, é o Dia Nacional de Combate à Dengue. Então, nós estamos aqui aumentando nos meses de calor. Nós sabemos sempre que nos meses de calor há um incremento grande do número de casos de dengue, agora com um agravante, que são os casos de chikungunya, que é propiciado pelo mesmo mosquito, o mesmo mosquito que faz a infecção, que é o Aedes aegypti, que é uma doença que, embora seja menos grave, vamos dizer assim, do que a dengue, mas de qualquer maneira traz problemas seríssimos, é uma febre alta, é uma dor abdominal intensa. Eu acho que nós temos que evitar a proliferação do mosquito, e eu acho que nós sabemos muito bem o que deve ser feito, né? Ter as caixas d'água completamente fechadas, fazer com que as garrafas PET não fiquem, as que não estão sendo usadas, não fiquem facilitando para que haja a proliferação do mosquito. E eu gostaria até de fazer esse registro também, dizer que mesmo as poças d'água que aparentemente não trazem perigo, se o mosquito ficar ali, às vezes 2, 3 meses depois, se eles tiverem condições adequadas, eles vão novamente proliferar e trazer os problemas que a gente sabe em relação à dengue. Eu acho muito ruim nós termos a possibilidade de óbito em crianças, adultos, seja lá em quem for, através de através de um mosquito, através de um vírus, que nós sabemos que
com a educação, nós podemos resolver. Então, esse é um fórum que eu uso essa tribuna para fazer esse depoimento hoje, para que nós fiquemos atentos, porque está chegando a hora da dengue novamente. Então, vamos ver como nós podemos evitar. Palavra pela ordem, o novo vereador Raimon. Senhor presidente, eu queria, assim, eu nem ia falar muito sobre essas questões da audiência da educação do dia de ontem, não, e quero dizer o seguinte: eu tenho o mais profundo respeito a todo mundo, e a secretária municipal de educação não desmerece meu respeito, muito pelo contrário, ela é merecedora do meu respeito. Eu acho que o que aconteceu ontem aqui, foi uma vergonha, A secretária municipal de educação não tem necessidade, conheço a professora Helena Bumeni, de ter uma tropa de choque nesta casa, de vereadores e de povo que trazido pela Secretaria Municipal de Educação para acobertá-la e para protegê-la. Não tem necessidade disso. Ontem tinha mais de 50 carros da Secretaria Municipal de Educação aqui do lado de fora, trazendo os servidores. A secretaria parou para os servidores virem aqui e blindar a secretária. Não havia necessidade disso. Eu estou dizendo isso, inclusive, em respeito à secretária Helena Bumeni, que é uma professora de carreira, uma mulher de competência, uma mulher capaz e que pode muito bem vir a essa casa, dar os seus esclarecimentos e não tem necessidade de ser blindada. O que teve aqui ontem foi uma blindagem da secretária municipal de educação desnecessária. As pessoas em coro ao final, aplaudindo a secretária e gritando: Helena, não tem necessidade disso. A gente estava numa audiência pública, é um espaço de trabalho sério. Vereador, o senhor, por favor... Mas onde foi isso que você está falando aí? À disposição do senhor. Aonde foi? Eu acho que você não estava no plenário. Nobre vereador Marcelino de Almeida, não cabe a parte a questão de ordem, por favor. Presidente, eu não tenho problema se o vereador Marcelino quiser apartar comigo, problema nenhum. Não estou ofendendo ninguém, estou apenas dizendo meu sentimento. Eu estive na audiência pública da sua abertura ao seu final, durante todo o tempo. Eu estive na audiência pública da sua abertura até o seu final. O que eu estou dizendo, inclusive em respeito à própria secretária Helena Bumeni, que é uma professora de carreira, não há necessidade de ter uma claque aqui na Câmara Municipal para defender e para blindá-la. Não há necessidade disso. A professora Helena Bumeni, ela sabe muito bem responder as questões que foram colocadas para ela. Nós não precisamos de ter aqui todo o séquito da Secretaria de Educação presente, como se a educação tivesse que parar no dia que tem uma audiência pública. Imagine 150 servidores da educação aqui ontem, fecharam os departamentos, fecharam as CREs, fecharam as escolas. Não vejo necessidade. Aliás, eu disse isso aqui ontem. Senhor presidente, todas as vezes que eu fui a uma CRE, eu fui bem recebido. Todas as vezes que eu fui à Secretaria Municipal de Educação, eu fui bem recebido. Todas as vezes que eu fui a diversas escolas e EDs, eu fui bem recebido. Não tenho problema com isso. Os professores são muito bem-vindos a esta casa. Só que não precisam vir para proteger a secretária. Aqui não é um ringue, aqui não é uma arena de luta, aqui é um espaço de debate político. E as argumentações do povo que aqui estava, dos vereadores que quiseram se inscrever para falar, era para discutir educação. Eu não discuto outra coisa na Comissão de Educação, não discuto outra coisa na audiência pública orçamentária de educação, a não ser educação. E discuto educação com educação. Então o que a gente está colocando, eu não ia tocar nesse assunto, apenas porque o vereador Marcelino estava parabenizando a secretária. Eu quero confirmar, eu quero parabenizar também a secretária, só dizendo, não há necessidade de a secretária vir tão protegida e tão blindada para esta casa. É uma mulher competente, é uma mulher capaz, é uma servidora de carreira, é uma professora de carreira. Então o que nós tivemos aqui ontem
tivemos aqui ontem, foi uma blindagem. Vereador Marcelino, sabe de uma coisa? Para entrar neste plenário... Não, a parte não cabe não, Marcelino. Não cabe a parte não. Olha só, eu gostaria de dar, mas eu não gosto de ferir o regimento. Para eu colocar aqui ontem, 10 alunos do curso de pedagogia da UERJ para discutir educação com o professor Alexandre, eu tive que ir lá embaixo e ganhar o obséquio da segurança dessa casa. Por quê? Porque a Secretaria Municipal de Educação trouxe 150 servidores nos carros oficiais para estarem no plenário no dia de ontem. Isso é um assinte, isso é um desrespeito com esta casa, e nós não podemos permitir isso. Isso é desrespeitoso. E agora, depois que aconteceu, a gente aplaudir, dizer que está bacana, que é isso mesmo. Está bacana, é isso mesmo, coisa nenhuma. Aqui não é uma arena, não. Aqui não é um ringue, não. Aqui é um espaço de debate político. Então, quero concluir essa minha fala, dizer aos companheiros bancários que estão ali em cima, que antes dos senhores e da senhora chegar, eu já tinha feito alusão à questão do Banco do Brasil, alertando a Prefeitura do Rio, que ela tome cuidado com a evasão de servidores do Banco do Brasil para Belo Horizonte, para Brasília e para São Paulo. Sejam muito bem-vindos aqui à Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Palavra pela ordem, nobre vereador Eleomar Coelho, posteriormente vereador Marcelino de Almeida e depois vereador Paulo Messina. Nobre presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Bom, o nobre vereador Raimon falou que ele vai nas CRE muito bem recebido, que ele vai na secretaria muito bem recebido. E eu vou contar uma história. Tinha umas enfermeiras, algumas delas até já estão na pátria espiritual, elas vinham lá no meu gabinete, sempre. Eu queria resolver uma pendenga, negócio do desconto da Previdência. E elas iam no meu gabinete sempre, e é isso, eu tratava muito bem, água, cafezinho, isso, aquilo. E uma vez elas saíram e foram de uma franqueza tremenda. Elas falaram, eu acho ótimo vir aqui neste gabinete, porque a gente é muito bem tratado, água, cafezinho, isso, aquilo, mas não resolvem nada, entendeu? Não resolve nada. Então, há uma diferença. O nobre vereador Raimon e eu, nós estivemos cerca de 3, 4 dias atrás, exatamente na Ilha do Governador, chamado pela comunidade lá, escolar, para tentar resolver algumas questões que estavam surgindo na 4ª CRE e na 11ª CRE. Quer dizer, nós fomos lá como vereadores, a comunidade, pais de alunos, professores, todo mundo lá. O que nós queríamos? Nós queríamos que fosse revertido uma situação esdrúxula criada pela Secretaria Municipal de Educação, que uma professora da escola há 20, 30 anos, há 10, 12 anos é diretora dessa escola, aí termina o mandato, ela se candidata para continuar sendo diretora, mas agora, antes, ela tem que passar por uma banca. Essa banca simplesmente torna a pessoa inapta. Como é que uma pessoa que foi diretora, que a comunidade inteira deseja a continuidade, e uma banca, de repente, considera essa pessoa inapta? Então, nós fomos lá para tentar reverter. Ligamos, o nobre vereador Raimon ligou pessoalmente para ela, falou com ela, e ela não reverteu de forma alguma, continuou. Então, o que acontece é o seguinte, meu companheiro Marcelino, meu querido, que eu adoro nesta casa, que é vereador lá da Zona Oeste, vereador, frequenta um pouco as escolas da Zona Oeste para ver como é que é tratado pela Secretaria Municipal aquelas escolas. Eu frequento, não sou de lá, mas eu frequento, porque eu tenho o hábito de visitar determinadas escolas. Vai lá numa escola lá em Vila Aliança, vai em escola na Vila Kennedy, é muito bom. E numa escola aqui na Zona Sul, é ótimo, porque é Zona Sul, é classe média para cima, isso aí a prefeitura trata bem. Mas lá é totalmente diferente, entendeu? Eu saí, nobre vereadora Tereza Berg, eu fiz uma visita com a senhora numa clínica da amendoeira lá em Jacarepaguá.
Eu vou falar uma coisa para a senhora. Às vezes, eu termino essas visitas, eu saio meio mexido. Não vou dizer que eu não saio mexido. Eu saio mexido daquele negócio, a forma de coisa municipal. Quando eu fui na escola pública municipal, em Vila Kennedy, no vereador eu dizia, porra, mas parece que eu estou vendo aquela clínica. Quer dizer, era portões de ferro, a escola suja, não tinha nenhum ambiente ali para segurar o aluno naquela escola. E aí, o pátio cheio de alunos. E eu fui com a diretora adjunta, ela me mostrando a escola. E aí, eu digo, está no recreio, na hora do recreio? Não, não está na hora do recreio. Ué, e como que os alunos... Não, porque eles não entram dentro da sala de aula. Então, o que acontece é o seguinte, a educação no Rio de Janeiro, nobre vereador Marcelino, é assim, ela é tratada desse jeito. Então, nós temos que vir aqui questionar a secretária. Agora, a secretária, é verdade, que ela, antes de vir para cá, no dia anterior, reuniu um grupo de vereadores na sala dela, na secretaria, exatamente para definir a estratégia de blindagem aqui dela no dia seguinte. Isso é horror, isso é horrível, isso não está correto. Isso mostra exatamente a falência de uma pessoa que imprime um tipo de educação no município do Rio de Janeiro, educação esta que não atende exatamente aquilo que necessita o município do Rio de Janeiro, que é ter uma educação minimamente decente. Aquele negócio que nós sempre falávamos, de qualidade laica, democrática, tudo isso daí. Então, não vamos acabar com essa baboseira. Quer puxar o saco da secretária? Puxa, porque tem alguma coisa por detrás desse negócio aí. Ninguém faz isso de graça não, entendeu? Ninguém faz de graça. Se quer tratar com seriedade a política da educação, vamos discutir com seriedade a política da educação. Mas não desse jeito, trazendo carros para cá e Janaí. Eu não vim para cá, porque eu assisti o tempo todo a audiência da minha sala. Porque eu acho um desrespeito eu estar aqui enfrentando esse tipo de coisa. Pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Pela ordem. Meu nome é vereador Eliomar Coelho, meu nome é vereador. Eu não sou advogado da secretária e não peço cargo nenhum de mim. Eu estou falando da postura do que ela conduziu aqui na comissão de orçamento. É que as pessoas não podem... Ela começou agora em abril e toda a postura da secretária, o que eu quero é uma educação para os meus filhos, para os meus netos, da melhor qualidade como tinha antigamente. Então, quando vem uma secretária e expõe e abre as portas para os vereadores, o pessoal reclama, está nas portas para reivindicar, para reclamar. Ela veio aqui com o seu staff todinho, ela não veio claro que todo mundo se posicionou ali quieto. Eu faria a mesma coisa se fosse com o secretário. Qual é o problema? Tem vereador aqui que bota claque aqui para vaiar os outros, para aplaudir. Por que ela não pode vir com os professores dela? Qual é o mal que ela vai causar? Agora, na hora que botam pessoas aí dentro para aplaudir, elas ficaram lá assistindo. Qual é o problema? Não estou vendo nenhum problema disso. E aí, o vereador Renan, por que não reclamou das professoras ali quando você pegou o microfone, vereador? Você não reclamou, você está reclamando aqui agora, você tinha que falar na hora ali para elas. Falava para a secretária. Você não falou, falou agora. Então não adianta ficar reclamando. Vou pedir a Deus e pedir a proteção divina que ela faça um bom mandato na secretaria. Porque, não sei, tem pessoas que torcem contra. Quando chega uma pessoa com a qualidade da professora Helena, aí parece que torcem contra. A oposição tem que passar a analisar isso melhor. Não é só criticar. Eu não estou aqui. Ela não me pediu para fazer nada e eu não tenho nenhum cargo dentro da secretaria. Estou falando isso porque eu estava desde o início até o fim da audiência. Mais nada. Tá bom, professor? Só isso. Palavra pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Boa tarde, presidente, caros colegas. Eu só queria, Marcelino, eu te respeito pra caramba, gosto de você pra caramba, mas eu gostaria muito, muito que você, Vossa Excelência, falasse por Vossa Excelência, não por mim. Todas as respostas, a secretária respondeu, olha, a mim, eu não me considero respondido na maior parte das perguntas que eu fiz, né? Inclusive nas sugestões que eu coloquei, não tivemos nenhum retorno até agora, nem na hora da audiência, nem aqui. Então, assim,
Quando Vossa Excelência vier ao microfone e falar que a secretária respondeu a todas as perguntas, fale pelas perguntas que Vossa Excelência fez. Aliás, eu não vi Vossa Excelência fazer nenhuma. Mas, das perguntas que Vossa Excelência possa ter feito, que eu não vi nenhuma, ela pode ter respondido. As minhas, deixa que eu falo. Particularmente, não me sinto satisfeito. Obrigado, presidente. Pela ordem, ao vereador Dr. Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero inicialmente dizer que eu não estava no gabinete da secretária. Primeiro. Segundo, quero também dizer que não fui convidado para ir ao gabinete da secretária. Então, eu acho que isso me deixa à vontade até para poder tecer os comentários que eu vou fazer. Sempre que o vereador Raimon começa a fazer algum elogio, eu me preocupo profundamente. Porque, às vezes, ele começa com elogio e depois, logo depois ele vem com ataques que são ataques ferrenhos. Então, eu, particularmente, vejo isso com uma certa preocupação quando diz respeito a mim. Eu vejo isso, e já não é a primeira vez que acontece isso, e eu vou preferir ficar com o elogio que ele fez, que é uma professora de carreira, que é uma professora que está desempenhando o seu papel há pouco tempo, e eu gostaria de deixar isso registrado também. Ela está desempenhando o seu papel há pouco tempo e vou preferir esquecer tudo aquilo que foi dito, inclusive algo que eu acho que faz parte de uma gestão, ou seja, você ter uma gestão participativa. Se ela convidou as pessoas e as pessoas estiveram aqui e acharam que o desempenho dela foi bom, excelente. Quem acha que não é, tem o direito de fazer o que está sendo feito agora, pelo companheiro Raimon, pelo companheiro Eliomar. Agora, nós não podemos achar que quem concorda está errado e quem discorda é que está certo. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão, projeto de lei número 963/2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retornará em segunda discussão, em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 184/2013, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições recebedoras de títulos, fatura, boleto de cobrança e carnê de financiamento em geral a autenticar eletronicamente no documento de cobrança a referida efetivação. A matéria encontra-se em votação. Para encaminhar a votação, vereador Tio Carlos. Senhor presidente, a pedido do autor, gostaria de um adiamento por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação, projeto de lei número 200/2013, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que disciplina o transporte, manutenção e manejo de animais em pet shop, que possui banho e tosa no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação, exige quórum de maioria absoluta. Procedimento, votação nominal. Como voto, senhores vereadores. E muito, hein? João, e muito, Não, o ex-Ataúde me ligou hoje. Aí, que eu soube que quem são os outros, eu falei, eu não sei quem são os outros, eu sei dizer.
de uma sessão. Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim 28 senhores vereadores. Declaração de voto, senhor presidente. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final. Segue autógrafo para a declaração de voto. Doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu gostaria de fazer um depoimento em relação a esse projeto, que quantas vezes nós somos tão críticos, né, em relação ao parlamento, em relação à nossa Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em relação aos políticos de um modo geral, e quando nós vemos um projeto como esse, que tem uma importância tão grande para os animais, evitando o estresse, o risco, da forma como eles são levados, às vezes em bicicleta, motocicletas, etc., isso faz com que haja um risco grande e um estresse muito grande para os animais. Nessa hora parece que é esquecido a importância que tem o parlamento e a importância que tem um projeto como esse. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação, projeto de lei número 261/2013, de autoria do nobre vereador Eduardão, que cria o sistema de adoção de lixeiras a serem instaladas ao longo dos logradouros públicos do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Matéria exige quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Em votação. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 20 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a votação desta matéria, mas há quórum para o prosseguimento dos trabalhos. Em tramitação... Vamos para o 8º projeto da pauta ordem do dia. Consignando voto, vereador William Coelho. Favorável, sim, 21 votos. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 1421/2012, de autoria do vereador Carlos Caiado, que proíbe a contratação... Esse não foi adiado, não? Ficou pendente a votação do requerimento do adiamento. Que proíbe a contratação pelos poderes públicos do município de empresa declarada inidônea por órgão competente da União ou do Estado do Rio de Janeiro e outras providências. Ficou pendente de votação do requerimento. Não houve quórum para deliberar sobre o requerimento ontem. Então, em votação, o requerimento de adiamento da votação deste projeto, da discussão deste projeto, por 4 sessões. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Refazendo a fala. Eu vou submeter a votação nominal. Esse o projeto anterior tinha... Vou refazendo a fala. A votação do projeto anterior não houve quórum para deliberar. Por conseguinte, a votação desse requerimento tinha que ser por votação nominal. Vou proceder à votação nominal. Senhores vereadores que aprovam o adiamento da discussão do projeto de lei número 1421/2012 por 4 sessões, votarão sim, os contrários não. Em votação, o requerimento de adiamento. Votação liberada.
Não vai votar junto, só se for maluco. Os senhores já votaram? Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 14 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores, 15 senhores vereadores votaram sim, não 2 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para deliberar sobre o requerimento, mas há quórum para prosseguimento do trabalho. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 307, de autoria do nobre vereador Átila Nunes, que obriga a distribuição gratuita de toda a produção audiovisual para as escolas municipais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. A presidência... Eu não posso submeter diretamente a votação? É. A presidência vai submeter o referido projeto ao procedimento de votação nominal, considerando que as 2 votações anteriores não houve quórum para deliberar sobre matérias. Em votação. Procedimento de votação nominal. Em votação, o projeto de lei número 307, 2013, de autoria do vereador Átila Nunes. Como votam, senhores vereadores? Aguardando votos, a nova vereadora Laura Carneiro. Vou encerrar a votação. Hein? Encerrada a votação. Votaram sim 16 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente. Votando sim o nobre vereador Eduardão e o nobre vereador Jorge Braz, totalizando então 18 votos favoráveis, nenhum contrário, impedido regimentalmente de votar o presidente, não há quórum para deliberar sobre a matéria. Essa foi a terceira votação em que não houve quórum para deliberar sobre temas submetidos ao plenário. A presidência, em decorrência de determinação regimental, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.